No dia 16 de outubro de 2018, em mais um dia corriqueiro de trabalho para uma equipe de cientistas da NASA, eles sobrevoavam o território gelado da Antártica em um serviço de reconhecimento. O trabalho é feito por meio de uma pequena aeronave e faz parte de um projeto de pesquisa chamado Ice Bridge. Enquanto a equipe de cientistas voa acima das camadas de gelo, um dos membros da equipe, Jeremy P. Harbeck, que atua como programador, avista algo incomum, diferente do que estão acostumados a ver no solo da Antártica. Harbeck logo percebe estar olhando para um iceberg, porém esse era diferente de todos os outros que os pesquisadores já tinham visto. Para registrar o que viu, Harbeck tem a brilhante ideia de fotografar o curioso iceberg. A imagem, dias depois, se torna famosa no mundo inteiro e todos se impressionam com o magnífico iceberg que possui um formato retangular quase perfeito, como se tivesse sido esculpido. O bloco de gelo aparenta ter bordas tão bem definidas e retinhas que mais parece que ele foi cortado propositalmente e posto para flutuar no mar. A imagem feita por Jeremy Harbeck em 16 de outubro de 2018 não foi editada nem manipulada no Photoshop. O iceberg, segundo a agência espacial, se desprendeu recentemente da plataforma de gelo Larsen C, na Antártida, e, apesar de ainda não ter sido devidamente medido, os pesquisadores estimam que o retângulo de gelo tenha mais de 1,6 km de uma borda a outra. Porém, não é somente a estética que impressiona nesse iceberg. Seu desprendimento de gelo da Antártica tem um significado bem maior. E é isso que veremos no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Com isso, você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Na noite de 14 de abril de 1912, um navio afundou ao norte do Oceano Atlântico. O nome dessa embarcação era Titanic. Você já deve ter ouvido falar da história desse acidente. Lembra por que o grande navio afundou? Vamos recordar. Ele bateu em outro gigante, num gigante gelado, um iceberg. Os icebergs são blocos de gelo que se desprendem das geleiras existentes em áreas polares do planeta. Por isso, eles são comuns nos chamados oceanos glaciais, no Ártico ao norte e no Antártico ao sul do planeta. Essas grandes massas de gelo são formadas de água doce, variam em tamanho e também em sua forma, podendo ser achatados ou pontiagudos. Sabe aquela expressão que diz "isso é apenas a ponta do iceberg"? Ela se refere ao fato de que o pedaço que aparece de um iceberg, a ponta que fica fora d'água, corresponde apenas à 10ª parte do seu tamanho. A formação de um iceberg acontece assim. O movimento das ondas e o calor fazem aparecer rupturas nas geleiras que compõem a própria formação do continente polar do planeta. Os fragmentos que resultam dessas rupturas, como já vimos, são os próprios icebergs que passam a flutuar pelo oceano de maneira natura. É isso mesmo, flutuar. Agora você deve estar se perguntando: um bloco de gelo gigante e pesado flutuando no oceano? Isso pode até parecer estranho, mas é real. Isso acontece pelo fato de que a densidade da água que forma um iceberg é menor que a densidade da água salgada do mar que o cerca. Na verdade, isso é uma característica do gelo. Sua densidade, ou seja, a sua massa dividida pelo volume que ele ocupa, é menor que a da água. Essa estatística é bem comum. Gelados e pesados, esses gigantes seguem seu caminho flutuando pelos mares. Aos pouquinhos, vão derretendo e se distanciando do local de que foram retirados naturalmente. Derretendo aos pouquinhos? Não mais. Em virtude do que hoje chamamos aquecimento global, ou seja, o aumento brusco da temperatura na superfície da Terra, esse processo de derretimento está acontecendo cada vez mais rápido. Imagina se todo esse gelo vira água em pouco tempo. Sim, os efeitos seriam catastróficos. Por esse motivo, sempre que um iceberg é criado para se desprender de um enorme bloco de gelo, existe uma comoção por parte de pesquisadores do mundo inteiro que notam a acelerada forma em que a ação global tem acontecido em nosso planeta.
Porém, quando os cientistas observaram o iceberg visto primeiro por Jeremy Harbeck em 16 de outubro de 2018, não foi somente o fato de ter se desprendido que surpreendeu, mas principalmente seu formato curioso e fascinante. Isso é com certeza algo que não vemos todos os dias. Um iceberg tão inacreditavelmente geométrico em sua forma, que é fácil supor que ele foi deliberadamente esculpido com uma motosserra gigante. Cientistas já documentaram esse tipo de coisa anteriormente, mas esse iceberg mais recente, que se separou da plataforma de gelo Larsen C, é um exemplo bem extraordinário. O que vemos na imagem tirada por Harbeck é um iceberg tabular. Diferentemente dos icebergs não tabulares, como aquele de forma irregular que afundou o Titanic, esses pedaços de gelo são distinguidos por seu topo plano, suas laterais íngremes e às vezes por seu tamanho massivo. Em sua forma maior, os icebergs tabulares podem se estender por centenas de quilômetros em comprimento, alcançando várias dezenas de metros acima da superfície. Segundo os cientistas, o bloco gigantesco se encontra flutuando na Península Antártica e, embora pareça obra da tecnologia alienígena, esse tipo de iceberg não é tão incomum assim. Esses surpreendentes icebergs tubulares costumam ter formatos geométricos por conta da maneira como eles se rompem. Conforme explicou Kelly Brunt, cientista da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos e que trabalha com a NASA, esses icebergs se formam quando as plataformas de gelo que flutuam sobre o mar se rompem, mais ou menos como ocorre com uma unha que cresce demais e acaba quebrando na ponta. Como resultado, em vez de terem os formatos irregulares que estamos acostumados a ver em vídeos e fotos, eles apresentam bordas mais retas e essa aparência mais geométrica, por assim dizer. No Twitter, a NASA afirmou que o iceberg flutua próximo a um gigantesco bloco conhecido como Larsen C. A superfície plana e os ângulos retos indicam que provavelmente foi originado recentemente da plataforma de gelo, escreveu a agência norte-americana. A Larsen C é considerada uma das maiores plataformas de gelo flutuante com 50 mil quilômetros quadrados. De acordo com os especialistas, os icebergs tabulares são formados quando estruturas maiores se desprendem e formam grandes placas. Com a interação com a água, essas estruturas tendem a sofrer rachaduras naturais e se romper. A beleza não dura para sempre. Esse retângulo de gelo fotografado pela NASA chama especialmente a atenção por conta da parte superior, que parece completamente plana e lisa. No entanto, segundo os cientistas, assim como ocorre com os icebergs mais convencionais, esse da imagem também apresenta a maior parte, cerca de 90% de sua massa, submersa. No caso da imagem que estamos discutindo nesse vídeo, esse iceberg foi fotografado na Antártida em 16 de outubro do ano de 2018 como parte do programa Operation Icebridge, uma missão em andamento para monitorar regiões polares e rastrear o sistema climático do planeta como um todo. Considerando este iceberg da fotografia feito por Harbeck, ele se desprendeu de uma plataforma de gelo chamada Larsen C, como já dissemos. Essa é a mesma plataforma que produziu o gigantesco iceberg A68 em julho de 2017. Os cientistas afirmam que o maior iceberg tabular já registrado possui 11 mil quilômetros quadrados, o equivalente a 1,1 milhão de campos de futebol. Na foto divulgada pela NASA, o bloco de gelo tem dimensões mais modestas, mas ainda assim impressiona por sua imponência. Quando a foto de Jeremy Harbeck foi divulgada pela Agência Espacial Norte-Americana, ele disse: "Na realidade, estava mais interessado em capturar o iceberg A68 que estávamos prestes a sobrevoar. Mas pensei que este iceberg retangular era visualmente interessante e bastante fotogênico. Então, pelo menos, tirei algumas fotos", explicou Harbeck para a imprensa. O movimento da plataforma de gelo é muito imprevisível. O monitoramento de rotina dos satélites oferece uma visão sem precedentes dos eventos que acontecem em regiões remotas e mostra como as plataformas de gelo estão respondendo às mudanças na dinâmica do gelo, nas temperaturas do ar e do oceano.
Ainda não podemos prever as consequências do desprendimento da nova geleira da plataforma Larsen C. Mas se esta começar a encolher ou se estagnar, a história nos diz que é provável que as geleiras fluam mais depressa, o que tornará ainda mais inevitável a elevação do nível do mar.